Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Paty com mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre divisão em partes desiguais, tá certo? Mas para a gente entender o que é a divisão de partes desiguais, nós precisamos retomar o aprendizado que a gente teve relacionado à divisão de partes iguais. Você se lembra, nós estudamos bastante tempo as frações, e as frações, elas equivalem justamente a essa ideia de dividir um todo em partes iguais. Aí, como a gente já adquiriu essa habilidade, a gente já adquiriu essa competência de dividir em partes iguais, agora a gente vai ver o que é uma divisão de partes desiguais. Então, hoje, para iniciarmos nossa aula, eu quero te levar mais uma vez lá na página 46 para que a gente possa explorar essa imagem juntos. Tá vendo essa imagem? É a imagem de uma mãe e uma filha juntas no supermercado pesquisando o melhor preço do iogurte. Elas estão aqui diante da prateleira, né, do supermercado e elas estão analisando qual é o melhor preço. Será que vale mais a pena você levar o iogurte de 1000 gramas ou levar o iogurte das bandejinhas pequenininhas, das proporções, né, individuais? Será que é melhor assim? Bom, para isso, eu trouxe para você aqui duas imagens que fazem parte, né, da nossa ida ao supermercado. Quando a gente vai ao supermercado, a gente encontra aqui esses produtos, né? E a gente pode dizer que os preços utilizados ali na imagem da página 46 serão utilizados aqui. Claro que não significa que esses são os preços desses produtos, mas eles estão sendo utilizados aqui para a ilustração do nosso problema. Então, vamos dizer o seguinte. Nós temos, vamos supor, né, que nós temos então aqui esse iogurte grande, que está aqui representado pelo valor de R$ 5,80 com 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, né, que tem aqui de capacidade. Nós temos aqui também o iogurte das bandejinhas, né, que custa aqui R$4. Agora a gente precisa fazer um cálculo prático, a gente vai dividir esse valor em partes iguais para a gente ver e sentir o que é mais vantajoso, tá bom? Então vamos lá. Se nós pegarmos o valor de R$4 e dividirmos por 6, ou seja, cada bandejinha dessa de iogurte que a gente tem aqui, né, tem 6 unidades. Então a gente precisa saber quanto que vai sair cada unidade. Sairia então 66 centavos cada unidade, ok? Lembrando que a bandeja mostra, né, a sua capacidade de 540 gramas. Se nós pegarmos 540 e dividirmos por 6, significa dizer que cada potinho deste equivale a 90 gramas. Então, logo, 90 gramas de iogurte equivale a 66 centavos. Então, a gente fez aqui as divisões iguais. Nós sabemos que cada parte dessa bandejinha equivale a 66 centavos com 90 gramas. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar R$ 5,80 e vamos dividir por 10. Por que por 10? Para ficar mais fácil o cálculo, tá? Então, nós vamos ter aqui 58 centavos. É como se nós tivéssemos, então, uma bandejinha de 10 unidades, porque nós vamos pegar 1000 gramas e também vamos dividir por 10, certo? Então, 1000 gramas dividido por 10 são 100 gramas. Logo, nós vamos ter cada 100 gramas desse iogurte custando, então, 58 centavos. Então, imagine só. Aqui nós temos 90 gramas custando 66 centavos. Aqui nós temos 100 gramas custando 58 centavos. Então, a gente já consegue perceber qual é a compra mais vantajosa, né? Embora esse valor aqui seja mais alto, mas ele traz mais vantagens na questão do custo, não é verdade? Porque aqui sairia como se nós estivéssemos comprando uma bandeja de 10 unidades contra essa de 6. Então, nós temos então essa noção, nós adquirimos essa habilidade durante os nossos períodos de estudo, né, de frações, como dividir um todo em partes iguais. A gente adquiriu essa habilidade. Mas agora, a gente precisa ver como funciona a divisão em partes desiguais. Por exemplo,
Na página 53, olha o Patinha dando aquela força para você. O Patinha é o nosso mascote, né? Ele muda de lugar, ele aparece aqui e ali, daqui a pouco ele está em outro lugar totalmente diferente. Então fique ligadinho para você saber onde é que o Patinha está, tá bom? Então nós temos aqui uma receita de pé de moleque e você sabe que para fazer uma receita nós precisamos ter ingredientes. E esses ingredientes precisam ser adicionados em medidas proporcionais para que a receita funcione. Então aqui nós temos a origem do nome pé de moleque, né? Que a gente vai ver então aqui uma curiosidade para início da nossa atividade, que diz que a primeira versão do nome pé de moleque significa a aparência do próprio doce, que se assemelha muito com a cor, né, dos calos das crianças, que na época viviam correndo descalças, né, pelo chão batido. E a outra versão é que nas terras de Minas Gerais, quando as mulheres estavam fazendo doce, naqueles grandes tachos, aquelas grandes panelonas de doce, né, as crianças iam sempre até as suas janelas para pedir um pouco. Então, as crianças sempre eram, assim, vamos dizer assim, perguntadas, né? Quando as crianças chegavam na janela, né, da casa das doceiras, né? Aí eles ficavam olhando assim, né, pelo cheiro, né, pelo aroma do doce, e as doceiras perguntavam assim: "Pede, moleque, pede". Aí pede, moleque, ficou assim. Mas são suposições, né, que a gente tem aqui sobre a origem desse nome. Mas o doce, ele é muito apreciado em todos os estados brasileiros e muito conhecido. E agora a gente vai ver então aqui um problema proposto para este doce. Aqui diz assim, ó: a Simone fez 135 pés de moleque que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade de doces da outra. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Ó, ela fez 135 doces. Só que são 2 encomendas, uma com o dobro da quantidade da outra. E agora, como é que a gente vai fazer isso? São 2 partes desiguais, uma com o dobro da outra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se são 135 pés de moleques, divididos em 2 encomendas, sendo que uma delas terá o dobro da outra, nós vamos representar a quantidade de doces em cada encomenda por um círculo, por uma bolinha, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui para você, ó. Bolinha, né? Ou seja, uma encomenda vai ser colocada aqui, ó, como uma bolinha. E a segunda encomenda é 2 vezes essa bolinha. Então, eu tenho uma encomenda de uma bolinha e tenho encomenda de 2 bolinhas. 2 vezes a bolinha, que vai ser igual a 135. Tá achando estranho fazer contas com bolinhas? Calma, vocês vão entender bem direitinho. É a mesma coisa que se eu colocasse assim, ó, bolinha mais bolinha mais bolinha, vai ser igual a 135. Eu tenho que descobrir qual é a quantidade certa de cada bolinha, porque são 2 bolinhas para uma encomenda e uma bolinha para outra encomenda. Agora você conseguiu entender? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão. Eu tenho que pegar o número 135 e dividir por essas 3 bolinhas. Logo, eu vou fazer 135 dividido por 3. Entende? Então, 135 dividido por 3 é a mesma coisa que 45. Ou seja, 45 mais 2 vezes 45 é igual a 145. Então, logo, a primeira encomenda vai ser de 45 doces e a segunda encomenda, 45 mais 45 é 90, será de 90 doces. Entende? Então, se a encomenda ela é feita de forma desigual, a divisão é feita em forma desigual, eu tenho que utilizar os princípios de divisão por igual para depois eu fazer a separação da minha encomenda. Espero que tenha ficado claro para você, mas a gente vai para um segundo exemplo aqui. Por exemplo, ó, a turma de Bruna tem 36 alunos e metade deles vai para a escola com o ônibus escolar. 1/4 dos alunos dessa turma vai para a escola de carro e o resto vai a pé. Qual é o meio de locomoção que é o mais utilizado pelos alunos dessa turma? Como você pode perceber aqui, ó, é o ônibus. Por quê? Metade dos alunos vão para a escola de ônibus, metade dos 36 alunos. Agora aqui a gente tem uma imagem que a gente vai tentar representar para vocês essa divisão desigual. Ó, a gente vai pintar de verde a quantidade de alunos que vai para a escola de ônibus. A quantidade de alunos que vão para a escola de ônibus será pintado de verde. A quantidade de alunos que vão para a escola
de carro será pintada de amarelo e a quantidade de alunos que vão para a escola a pé vai ser pintado de azul. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Metade dos alunos vão para a escola de ônibus. 1/4 dos alunos vão de carro e 1/4 dos alunos vão a pé. Portanto, a gente tem então aqui, ó, uma divisão desigual. Nós temos então 2/4 dos alunos que vão para a escola de ônibus, enquanto 1/4 vão de carro e 1/4 vão a pé. Ou seja, são o dobro, não é verdade? É o dobro de alunos que vão para a escola de ônibus em relação aos que vão de carro e o dobro de alunos que vão para a escola de ônibus em relação aos que vão a pé. Aí, se a gente fosse fazer o cálculo, como que seria o cálculo? Como é que a gente consegue descobrir quantos alunos que vão para a escola? Qual é a metade de 36? Então, a gente vai fazer uma divisão, completando essa tabela aqui, para a gente poder analisar. Então, os alunos que vão para a escola de ônibus são equivalente a 36 dividido por 2, porque é metade. Tudo que é metade a gente divide por 2, equivale a 18 alunos. De carro, se é 1/4, eu vou dividir por 4. 36 dividido por 4 é igual a 9. E a pé é a mesma quantidade. 36 dividido por 4 vai ser igual a 9. Então, perceba, eu preciso ter o conceito da divisão em partes iguais para depois eu conseguir fazer a divisão em partes desiguais. Por exemplo, aqui nesse próximo problema diz assim: Giovana fez 1.200 salgados que serão divididos em 2 encomendas. É igual ao problema lá do pé de moleque, tá vendo? Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade da outra, tá vendo? A mesma proposta que nós vimos ali com o pé de moleque. Agora a gente precisa saber quantos salgados vai ter em cada encomenda. Então, perceba comigo. Eu tenho o valor de 1.200 salgados, eu tenho aqui essa quantia. Eu tenho, então, aqui essa grandeza, 1.200 salgados. Eu tenho que fazer 2 encomendas separadamente. Uma encomenda vai ter o dobro da outra. Então, o que a gente pode fazer? A mesma coisa com as bolinhas. Então, a gente vai colocar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, o Patinha mostrando onde é que a gente tá. O Patinha apareceu. Ele sumiu, mas ele apareceu. O Patinha tá dizendo que a gente tá na página 54 do livro de matemática. Mas olha só, para você entender como a gente vai fazer essa divisão, eu vou utilizar a quantidade dos salgados agora, não mais por uma bolinha, mas por um quadradinho, tá bom? Então, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Um quadradinho é da primeira encomenda. E 2 vezes esse quadradinho é da segunda encomenda, ou seja, uma encomenda tem uma quantia de salgados e a outra tem o dobro da outra. Por isso que a gente representou aqui por o número 2 e o símbolo de multiplicação, 2 vezes, que é o dobro. Então, essa daqui é a primeira encomenda, primeiro quadradinho, e a segunda encomenda vai ser representada por 2 quadradinhos. E toda essa quantia, toda essa grandeza de salgados equivale a 1.200 salgados. Mas eu também posso representar assim, ó. Quadradinho mais quadradinho mais quadradinho é igual a 1.200. Lembre-se, 2 quadradinhos dessa encomenda é para uma pessoa e 1 quadradinho é para outra pessoa. Então, agora o que me resta fazer? Pegar esses 1.200 e dividir pelos 3 quadradinhos. Então, eu vou fazer 1.200 dividido por 3. Então, o meu quadradinho vai ser igual a 1.200 dividido por 3. Você já parou para pensar quanto que é 1.200 dividido por 3? Tem uma maneira bem legal da gente fazer essa divisão. Imagine que esses 2 zerinhos saíram, foram dar uma voltinha junto com o Patinho. Eles voltam já, tá? Então, a gente vai ter o número 12. Se você tem o número 12 e você sabe que ele está na tabuada do 3, 12 dividido por 3 é quanto? Quantas vezes o 3 é igual a 12? 4. Agora, aqueles 2 zerinhos voltam. Então, a gente vai ter o quê, ó? 1.200 dividido por 3 vai ser igual a 400. Então, agora eu já sei que cada quadradinho desse equivale a 400 salgados. Portanto, eu só preciso saber agora quanto que é 2 vezes 400 para eu montar aquela encomenda que é o dobro da primeira. Já que eu sei que a primeira encomenda tem 400 salgados, a segunda tem o dobro dela. 2 vezes 400, 800. Então, nas 2 encomendas, uma encomenda será feita por 400 salgados
e a outra encomenda será feita por 800 salgados. Você viu como é fácil? Mas para a gente conseguir fazer a divisão em partes desiguais, precisamos dominar a habilidade de divisão em partes iguais, certo? Então vamos lá. Um próximo exemplo. Olha, o Patinha apareceu, né? Você tá sumindo, hein, Patinha? Não fica sumindo, não. Patinha tá dizendo que a gente está na página 55 do nosso livro de matemática. E agora nós temos aqui um conflito entre duas amigas, a Denise e a Carla. Elas são artesãs e juntas elas fizeram 96 pulseiras para uma feirinha de artesanato. Só que, olha só como aqui tá diferente, ó. Eu fiz o triplo de quantidade de pulseiras que Carla. A Denise fez 3 vezes mais. O triplo é equivalente a 3 vezes mais. Então, a Denise fez 3 vezes mais pulseiras do que a Carla. Então, quantas pulseiras a Carla fez? Então, agora, mudamos aqui a nossa técnica de divisão, hein? Por quê? Porque a gente vai representar agora por um triângulo para você entender a divisão que a gente vai fazer. Bom, primeiro a gente tem aqui a produção da Denise, da Carla, né, no caso. A Carla fez apenas uma parte das produções da pulseira. E a Denise fez 3 vezes mais do que a Carla, né? Então a gente tem aqui a produção da Denise, aliás, da Carla, né? E a da Denise tá aqui, ó, 3 vezes o que a Carla produziu. E tudo isso vai ser igual a 96 pulseiras. Ok. Então o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer assim, ó, uma produção, né? Um triângulozinho desse representa ali o que a Carla fez. E 3 triângulozinhos desse representam o que a Denise fez. Certo? Então, triângulo mais triângulo mais triângulo mais triângulo é igual a 96. Ou seja, eu vou ter que dividir 96 por 4, porque são 4 triângulos. 3 que representam a quantidade que a Denise fez e 1 que representa o que a Carla fez. Quanto será que é 96 dividido por 4? Nessa divisão, a gente precisa colocar a continha montada na chave e fazer direitinho aquela divisão, número a número. Se eu tenho aqui o número 9, e eu posso dividir por 4, porque ele é maior do que 4, eu sei que vai dar 2 vezes, porque 2 vezes 4 é igual a 8. Então, 9 menos 8 sobra 1. Aí eu desço o 6, fica 16. 16 dividido por 4, dá 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E assim nós encerramos o cálculo. Portanto, nós descobrimos que 96 dividido por 4 é igual a 24. 24 pulseiras, ou seja, cada triângulo desse representa o número 24. Então, agora é só a gente multiplicar 24, né, por 3. Para a gente saber quanto que a Denise fez e quanto que a Carla fez, a gente já sabe. A Carla fez 24 pulseiras. Se a Carla fez 24 pulseiras, a Denise fez quantas? É só você pegar 24, multiplicar por 3. Né? 24 vezes 3 dá quanto? Já fez as contas? Você vai descobrir quantas pulseiras a Denise fez. A Denise, mas rapaz, a Denise, ela trabalha bem, né? A Denise fez 72 pulseiras, enquanto que a Carla fez apenas 24. A Denise trabalhou bastante, hein? Você viu que interessante? Então, aqui você coloca, ó, 3 vezes 24 é igual a 72, que corresponde às pulseiras que a Denise fez. Bom, mas a gente agora vai deixar você fazer as próximas atividades. Por quê? Assim você vai começar a treinar a sua mente. Lembrando que você pode utilizar as bolinhas, pode utilizar aqui os quadradinhos, pode utilizar então aí os triângulos para você conseguir fazer a divisão das partes desiguais. Treine bastante. Daqui a pouquinho, na sala de aula virtual, a gente volta para fazer as questões 4, 5, 6 e 7. Mas enquanto isso você vai fazendo aí, e daqui a pouquinho eu volto para a gente esclarecer todas as dúvidas. Tudo bem? Então um beijo bem grande para você e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.